Nós vivemos uma época da hipocrisia. Por que eu digo época da hipocrisia? O dia de hoje é o dia que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Muitas casas fizeram ceias ontem à noite, hoje na hora do almoço. Comemora-se o Natal, mas a maioria das casas que comemoram o Natal rejeita aquele que é o dono do Natal. Rejeita não no sentido de dizer, não, olha, não creio, não quero, eu detesto. Mas em que sentido? Pede-se e aceita toda e qualquer boa dádiva vindo da parte de Jesus Cristo. Todos querem, todos têm pedidos, sem exceção. E a Bíblia diz que sim, devemos fazer nossas petições ao Senhor. Mas não admitimos quando Ele pede certas coisas para nós. Quando o pedido é o contrário, quando Ele vem e nos indaga a respeito de algumas coisas, comportamentos, coisas que fazemos. Todos aqui, sem exceção, querem saúde, prosperidade, dinheiro, bens materiais. Não é errado pedir por essas coisas. Pedir com a forma correta, com a motivação correta, assim como eu preguei no último domingo, é justo e se deve fazer. Porque muitas pessoas acham que Deus é um Deus mesquinho, muquirana, que não tem algo para nos dar. Isso é um absurdo. Nós somos filhos do Deus que é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Então não há problema em se pedir. Só que muitos deles querem apenas essas coisas. E quando lhes é exigido mais dedicação, mais santidade, abandonar algumas coisas, um estilo de vida, alguns comportamentos, coisas que se faz, que se fala, como se veste, ficamos extremamente bravos. Vivemos na época onde o relacionamento com Jesus Cristo é, sendo bem benigno, como um relacionamento de um hóspede com um criado de hotel. Queremos apenas apertar a campainha ali, Senhor, estou precisando de algo, sem relacionamento. Mas a maioria, eu chuto que vai além. A maioria trata Jesus como se fosse uma garota de programa, que é apenas prazer, aquilo que pode oferecer, sem relacionamento algum. Apenas o freelance, preciso, vem aqui, me satisfaz, vai embora, sem nada de compromisso. Essa é a realidade, infelizmente, de muitos. O texto aqui, de Isaías, capítulo 9, vai mostrar que o nosso Senhor, Ele tem um papel fundamental na nossa vida, na nossa existência, e do quanto nós, de fato, precisamos dEle sempre. Não apenas nos dias de necessidade, nos dias de aflições, mas Ele deve ser a nossa vida. Acompanhe comigo então, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 1. Vou dizer assim a palavra do Senhor. Isaías 9, 1. Entretanto, não haverá escuridão para quem estava aflita. Em tempos passados, Ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas o futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra e da morte. Verso 3. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que a vara de castigo, e o seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Verso 6, que foi lido aqui no começo do culto pelo Cauã. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Veja, em oposição àquilo que foi dito como angústia, como medo, como temor, justamente por causa da incredulidade do povo, porque o povo sempre sofreu por conta de incredulidade. Se você ler a escritura de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que não há muita diferença no sofrimento dos cristãos, do povo de Deus. Via de regra, é sempre pelo mesmo motivo: pecado, incredulidade. Muda-se os tempos, muda-se os reis, muda-se as épocas, muda-se os testamentos, mas sempre é por conta de pecado e incredulidade. Isaías, ele retrata para os crentes que, por mais que vocês passem por angústias,
e aflições no tempo presente, haverá um dia em que, de fato, essa angústia vai passar como um todo. Isaías 9,6, essa profecia, ela assume totalmente um caráter messiânico aqui no versículo 6, porque há uma promessa de um futuro melhor reservado para aqueles que creem. Isso daqui não é apenas um jargão para você se sentir bem consigo mesmo, claro que não. Essa é a verdade. Nos dias de maiores aflições, o que nos sustenta, e eu falo particularmente para vocês, o que me sustentou nos dias de maiores angústias da minha vida, foi lembrar deste texto, foi lembrar de passagens como esta, de que haverá um dia reservado para aqueles que creem no Senhor, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde toda aflição, toda angústia, dor, medo, vai passar. Para esses, os dias de angústia terão fim. E é isso que você tem que colocar a sua esperança. O Natal, ele serve justamente para que nós venhamos relembrar dessas coisas, que por mais que tenhamos dias difíceis, e esses dias são muitos, há um dia onde toda angústia vai se dissipar. E é neste Jesus que nós devemos ter esperança. Para esses, os dias de trevas terão fim. É interessante como ele diz aqui, né, Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Porque era um povo meio que mestiço. Foi povo de Deus, mas começou a se relacionar com pessoas, com o povo que não era povo de Deus. Então eles começaram a ser um povo mestiço. Ao ponto de Deus dizer assim, este povo, eles não devem ter relacionamento com o povo de Deus. Por quê? Porque eles se misturaram. Eles foram de fato colocados de lado. Eles não podiam cultuar a Deus como o povo de Deus cultuava. Eles eram desprezados porque resolveram se relacionar com pessoas que não eram do povo de Deus. E por isso diz que eles viviam em trevas. E se você olhar a geografia ali, né, de Naftali e Zebulon, uma que as trevas ditas ali, é trevas físicas, porque o lugar ali é como se fosse um lugar côncavo, né? Onde se fosse um buraco assim, e o sol demora mais para penetrar e sai mais rápido. Mas o sentido mais ideal ali é o espiritual mesmo, de que sem Cristo só há trevas. Aqueles que não vivem para Cristo só vivem em trevas. Sem Ele não há esperança, não há consolo, não há salvação. A única solução para aqueles que vivem em trevas, desanimados, desiludidos, doentes, aflitos, angustiados, é saber que um dia, há aproximadamente 2000 anos atrás, lá em Belém, aquele que havia sido prometido desde a eternidade, encarnou e nasceu, e apenas nele há esperança para o ser humano. No versículo 5, né, que vai dizer basicamente ele, que todo o equipamento de combate que causava injustiça e violência será aniquilado, para mostrar que paz, reino de paz, só há em Jesus Cristo. Isaías, ele vai descrever o motivo, a causa da alegria e da esperança daqueles que vivem oprimidos. E é o que ele vai dizer no versículo 6, como nós lemos aí, né? Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E é claro que ele não está falando aqui de um príncipe terreno, óbvio que não. Nenhum governante, nenhum príncipe terreno pode oferecer esta paz a qual Jesus Cristo oferece. Isaías, ele se refere ao grande rei, ao ungido, ao Messias. E é legal que aqui ele já transporta para o futuro, né? O menino nos nasceu. Ele já se transporta para o futuro. Olha, vai ser assim. Essa é a certeza que nós temos. E em seguida, então, ele vai passar a descrever algumas características do Messias, do Salvador. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui, então. Primeiro, põe ele, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: características do Salvador. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 6 é que ele é um maravilhoso conselheiro. Em que situação? Você sabe, nas horas de angústia, dúvidas, incertezas, o que nós mais queremos é alguém para nos direcionar, para chegar para a gente dizer, faça assim, vá por esse caminho. Quantas vezes na estrada da vida, nós ficamos lá, por onde seguir? O que nós queríamos é que Deus baixasse e mostrasse o seu caminho, como se fosse um GPS para nós, dizendo, este é o caminho, vá por ele. É assim que se espera.
E a primeira descrição de Jesus Cristo é justamente esta: maravilhoso conselheiro, ou seja, é aquele que nos guia pelos melhores caminhos. Se você é pai, assim como eu, você sabe, a Bíblia diz que nós somos pais maus, é o que diz a Escritura, pais maus. Por mais que nós amamos os nossos filhos, queremos o melhor para eles, se necessário, damos a vida por eles. Assim é o que se espera de um pai comum, não precisa ser nenhum super-herói, não. Um pai comum, de fato, faz isso. Tem uma moça da nossa igreja de Moreira, a filha dela teve um problema no rim, ia precisar de um transplante. Ela nem pensou duas vezes: se precisar, está aqui o meu. Até os dois, se precisar. É assim. Daí você pensa, é um super mãe, super pai. Não é. Isso é o básico que um pai mau, segundo a Escritura, faz. Mas nós que somos pais, mesmo querendo o melhor para os nossos filhos, nós somos passíveis de erro. Eu já disse várias vezes para os meninos lá em casa: olha, eu nunca aconselhei vocês com o objetivo de ver vocês se lascando, de ver vocês se dando mal. Às vezes eu falei, faça isso, e vocês fizeram e deu errado, mas jamais foi com a intenção de prejudicar vocês. Sempre foi com a intenção de que esse é o caminho certo. E se algo deu errado, o erro foi meu, mas eu queria o seu bem. E nós, como pais, sabemos, assim procedemos com os nossos filhos. Por vezes, nós erramos, mas erramos querendo sempre o melhor. Na nossa vida também é assim. Nós erramos por tomar decisões sem consultar o que a Escritura diz, que é o maravilhoso conselheiro. Pode ver, as maiores burradas da sua vida é porque um dia você tomou uma decisão sem perguntar o que Deus diz. Qual é o caminho do Senhor? O que Deus tem para mim? Seria tão mais fácil, só que nós preferimos seguir o nosso coração, esquecendo que o nosso coração é corrupto e enganoso. Eu já tive vezes de realmente estar ali numa angústia, não só a sangue, né, como Jesus Cristo, mas de uma aflição de Senhor, e agora? E o meu coração queimar por algo, literalmente, você sabe, queima, você sente paz, eu acho que é de Deus, é isso. Só que eu li a Escritura e falei, nossa, mas você está dizendo outra coisa. E as maiores burradas que eu cometi na vida foi por seguir esse meu lado humano. Meu coração, as minhas intenções, que eram boas, mas não eram a vontade de Deus, pelo menos para aquele momento. As nossas maiores burradas vêm de não consultarmos o Senhor, de não perguntar, ó Deus, qual é a sua vontade? O segredo não é você tomar uma decisão e depois orar, ó Deus, comprei aquele imóvel, me abençoa para que dê certo. Não é. Não é você fechar um negócio e orar para Deus abençoar, começar um negócio e orar para Deus abençoar. É você orar e dizer, Deus, qual é a tua vontade? Porque é na vontade do Senhor que vai estar a bênção dEle. É assim que nós cristãos devemos fazer. Quantas besteiras não fazemos? Simplesmente por não seguir conselhos que estão explícitos na palavra do Senhor. De não ouvirmos um maravilhoso conselheiro. Quantas mulheres eu já aconselhei no decorrer desses 20 anos aí, desesperadas para casar, com medo de ficar para a titia, eu dizendo, fulano, espera, cuidado, o fulano lá, não é firme na igreja, a mão dele lisa demais, não gosta de enxada, não gosta de trabalho, dorme até 10h30, você tem certeza, pastor, mas ele tem olho verde, e não ouve, eu já falei aqui, né, uma vez, eu e a torcida do Corinthians falando, fulano, não vai por esse caminho, ela foi, aí depois ela descobriu que depois de casada, ela procurava o marido tinha constantes dores de cabeça, sabe quando muda? Ai, eu estou com dor de cabeça, não posso, foi descobrir que o cara não gostava de mulher, mas o desespero para casar, para não ficar para a titia era tão grande, que nós acabamos colocando o carro na frente dos bois. Devemos orar, sim, mas primeiro olhar para a Escritura, o que a Escritura diz, daí está lá, não vai à igreja, não é crente, não gosta de trabalhar, acorda tarde, aí você vai orar, Senhor, me dá um sinal, mas
Você quer que Deus desce, cara sua assim, enxerga. Maravilhoso conselheiro. Siga-o. Ele você não vai se arrepender. Você pode, por vezes, se arrepender de ouvir as pessoas, porque você se aconselhou e tomou a decisão errada. A semana passada, retrasada, meu filho mesmo, né, fazendo os investimentos dele lá, eu falei, compra isso aqui. Essa é a hora de comprar Bitcoin. Vai. Tá bom, pai. Comprou. Bitcoin, caiu. Até hoje ele está bravo comigo. Agora é a hora para subir. Errei? É assim que funciona. Mas se seguir a Deus, não vai ter problema em relação a essas coisas. Por isso, quer conselho? Busque a Deus em sua palavra. Busque pessoas que te aconselhem com base na palavra do Senhor. Que digam para você não aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gosta de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Esses são os melhores conselhos que você pode buscar. A segunda característica que nós vemos aqui é que ele é um Deus forte. Por quê? Maravilhoso conselheiro e Deus forte. Porque você precisa de um Deus forte. Eu e você precisamos. Por qual motivo? Nós não somos tão fortes quanto achamos que somos. Este é o problema do ser humano, ele acha que ele é forte demais. Ele acha que ele não precisa de uma proteção divina. Que por conta da sua inteligência, do seu dinheiro, daquilo que ele tem, daquilo que ele faz, isso já é o suficiente. E não é. Você precisa da proteção do Senhor, meu querido irmão e irmã. Para tudo. Das coisas simples às mais complexas. No Salmo 91, versículo 1, põe ali, Samuel, por favor. Salmo 91, versículo 1, vou dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aí no versículo 4 ele diz, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. O que o salmista está dizendo é que não há proteção sem estar debaixo das asas do Senhor. Não há proteção genuína sem estar edificado na palavra que vem do nosso Deus. A sua proteção não está em pessoas. O seu marido deve ser o seu protetor, sim. Mas a sua maior proteção não vem dele, vem de Deus. Porque ele vai morrer, pode ficar louco, pode ir embora, esquecer tudo que ele falou para você, que prometeu. Mas a nossa proteção deve estar no Senhor. E neste mundo não há lugar totalmente seguro. Esqueça. Não há. Pastor, o dia que eu tiver tantos milhões na conta, aí sim estarei estabilizado financeiramente. Engano. Não há proteção longe do Senhor. Sabia que, ultimamente, né, ano retrasado, passado, este ano, e o ano seguinte aí, tem crescido muito a construção de bunkers. São construções subterrâneas, antimísseis, antibombas, ainda mais com este crescimento, né, esse perigo de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial, aí Rússia, Estados Unidos, tem crescido e muito o medo das pessoas e a construção de bunkers para tudo que é lado. Eu acho que eu coloquei ali a matéria de 2 revistas, põe para frente, por favor. Veja e exame. Olha, veja. Aumento das ameaças nucleares faz o mercado de bunkers disparar nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, em todos os lugares. Alguns, de fato, só algo fortificado. E alguns com piscina, quarto, cascata. O pessoal está realmente investindo em bunkers, você não tem noção. Revista Exame. Preparado para o fim do mundo? Mark Zuckerberg, que é o CEO ali da Meta, Facebook, constrói bunker avaliado em 1,3 bilhão. Você não tem noção. A caverna que o homem está construindo, algo espetacular. O homem acha que assim ele vai estar protegido. Não é possível, aqui ninguém me atinge. Aqui ninguém chega em mim. Será? A Escritura vai dar um exemplo do rei Acabe. O rei Acabe desobedece ao Senhor. Ele dá ouvido à sua mulher. E então, o profeta Micaías vai e profetiza algo para ele que ele não gosta. Ele chama os profetas para conversar,
Só que ele diz, olha, pode vir os profetas aí, mas traz Micaías, não, que Micaías só fala coisa ruim. Ou seja, Micaías só fala aquilo que é a voz de Deus. Esse aí eu não quero ouvir, não. Traga outros. Mas Micaías vem e profetiza que ele iria morrer na guerra. Vai morrer, rei. Não tem como fugir. Ele, sabendo daquilo, ele diz, não vou. Você vai ver. Fica bravo, o profeta diz, não vou morrer. Aí então, ele precisa ir para a batalha. Rei Israel, rei Judá vão para a batalha. Só que, o que Acabe faz? Ele não vai com os trajes reais, porque convenhamos, se você vai com a roupa de rei, com a coroa de rei, você vira alvo fácil. Ele não. Ele se despe da sua roupa de rei e coloca uma roupa de soldado comum. Se protege, dizendo, assim ninguém vai saber que é o rei. Porque você quer matar o rei, você resolve o problema. É assim que funcionava antigamente. Mas olha o que vai dizer. 1 Reis, capítulo 22, versículo 2. Ele foi para a guerra disfarçado como soldado. Então, um homem enteusou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Mas olha que interessante, né? Um homem, não diz nem quem era o homem, soldado aleatório, entesou o arco, vamos ver o que grava, soltou. Pegou justamente naquela junta de Acabe, que é onde a armadura não protege. E posteriormente, depois, no final da tarde, ele acaba morrendo mesmo. Para mostrar que não há proteção longe do Senhor. Pode disfarçar, pode comprar um bunker, pode morar lá com o CEO da Meta. Não adianta. Somente em Cristo há proteção para as nossas vidas. Ele é o Deus forte que nos defende. Depois vai dizer que Ele também é o Pai da eternidade. Pai da eternidade, ou seja, aquele que sempre existiu. O nosso Senhor não tem começo nem fim de dias. Pastor, mas Ele nasceu, sim. Aquele foi apenas o período em que o Verbo encarnado entrou na história, mas Ele sempre existiu. Então, não sei nem se seria correto, né? Comemorar o nascimento de Jesus. Ele sempre existiu, Ele encarnou. E ali Ele apenas tomou a forma de homem. E a Escritura vai dizer que Ele é o Pai da eternidade, porque Ele tem a chave dos portais celestiais eternos. Isso é uma ótima, mas é uma terrível notícia. Saber que Jesus Cristo tem as chaves do abismo e da eternidade, para aqueles que creem em seu nome, bom. Para aqueles que o rejeitam, é uma péssima notícia. É algo terrível. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim o Evangelho. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo que esse deveis temer. Olha o que Jesus disse, vocês estão com medo dos homens? O máximo que esses homens podem fazer é matar o corpo. Não temam os homens, temam aquele que pode matar o corpo, e juntamente com a morte do corpo, mandar a alma para o inferno. Temam apenas Ele. Depois diz que Ele é o príncipe da paz. O famoso shalom, né? Paz. E paz aqui não tem a ver com ausência de guerra, de conflito. Não tem nada a ver com isso. Há pessoas que não estão na guerra, mas vivem uma guerra interna, uma guerra dentro de casa, uma guerra no trabalho, uma guerra de aflições, de sentimentos, e não consegue ter paz. Não estamos aqui preocupados com a paz do mundo. Olha, o ano que vem o presidente dos Estados Unidos volta a ser o Trump, e os 4 anos que ele governou lá, houve paz no mundo. Joia, tomara que continue, que faça isso novamente. Mas não é desta paz que a Escritura diz, porque há pessoas que vivem em paz, mas vivem se matando. Sabia que o Japão é um dos países ali com o melhor IDH, melhor estilo de vida, mais próspero, qualidade de vida excelente? Eles são os primeiros no ranking do suicídio. Como assim? Aquela pequena ilhazinha lá, próspera de montão, que ninguém consegue destruir. Tem tudo lá. E ainda assim são os primeiros em suicídio, porque Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, é totalmente diferente. E segundo para encerrar,
Segundo Jesus, só nascem corações humildes. Você pode ir um pouquinho para frente comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, por favor? Vai um pouquinho para frente aí, fisicamente, ou clica, né? Lucas, capítulo 1, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 1:46. Aqui é o famoso Magnificat, o cântico de Maria, quando ela soube, avisada pelo anjo, que ela seria a portadora do Filho de Deus em seu ventre, que dela nasceria aquele que salvaria a humanidade. Então, Maria se alegra e canta, este é o Magnificat. Lucas 1:46, vai dizer assim: Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Guarde isso, meu Salvador. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, seu nome é santo. Contemplou a humildade da sua serva. No versículo 51 vai dizer: dispersou os arrogantes. No 52, derrubou os poderosos. Ou seja, todos necessitam, precisam de um Salvador. Meu Salvador, foi o que ela disse aqui. E quando ela disse meu Salvador, inúmeras vezes na Escritura, você vê Jesus, Deus se apresentando como um Salvador, no sentido de livrar Israel dos inimigos. Isso é verdade. Você vê quando ele abre o mar, ele está livrando o seu povo, salvando o seu povo do inimigo. Você vê quando Jonas é salvo de forma milagrosa, ou seja, Deus está salvando de forma miraculosa. Só que aqui o contexto não tem a ver com esse tipo de salvação, de uma situação ou de algumas pessoas, mas tem a ver com salvação do pecado. Por isso ela disse: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui você já desmonta o dogma de Imaculada Conceição, sem pecado. Por quê? Ela clama por um Salvador. E quem necessita de um Salvador a não ser pecadores? E ela ainda diz: contemplou na humildade da sua serva, ou seja, Deus teve misericórdia da minha vida. A salvação do Senhor, ela está sempre associada aos nossos pecados. E a prova disso é a cruz. Porque Ele necessitou morrer na cruz? Ora, para pagar o preço que nós cometemos com as nossas falhas, com os nossos pecados. E a cruz é isso, é o inocente morrendo pelo culpado. E todos precisam. É por isso que Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, pastor, mas o fulano lá, pensa numa pessoa honesta. Você não conhece ele 100% para dizer isso. Nossa, o senhorzinho lá, gente boa a vida inteira, fez o bem. Eu não duvido que fez boas coisas. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto e enganoso, que apenas um pecado é o suficiente para nos condenar. É por isso que em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que pessoas podem doar dinheiro, fazer sacrifício e ainda assim não possuir amor. Podem fazer coisas boas com motivações erradas. Nós, por vezes, já fizemos, como eu disse domingo, às vezes fazemos algo apenas para aparecer. Agora, a fé verdadeira, ela começa quando se sabe que não é digno de coisa alguma. Aqui é o indício de que, de fato, você tem entendido o cristianismo. Não é quando você ora, como uma vez uma moça veio dar um testemunho em nossa igreja, né, nós fizemos retiro, trazíamos pessoas para dar o testemunho ali, e ela falando assim: olha, eu oro apenas para que Deus me dê só aquilo que eu mereço. Como se fosse humilde, né? Eu atrás ali, eu só intercedendo: Senhor, ela não sabe o que faz, perdoa. Se eu só dar o que ela merece, ela vai descer igual um foguete para o inferno. Porque é isso que todos merecemos. A fé verdadeira começa quando nós vemos que não somos dignos de coisa alguma. A única forma do menino Jesus, de fato, nascer em nossos corações, é através do reconhecimento de pecado. De saber quem se é, o que se merecia, onde se deveria passar a eternidade, e o que Ele fez por mim e por você. Em corações que reconhecem os seus pecados, que sabem que não podem salvar a si mesmos. É apenas nesses corações que Jesus pode nascer. Por isso que o que se espera de fato do cristão é que, com o passar do tempo, ele cresça em humildade, não em orgulho, prepotência e arrogância. Quando você ver pessoas extremamente arrogantes e prepotentes se dizendo cristãs, desconfie severamente desta conversão.
Porque, como diz Paul Washer, um cristão, no final da sua vida, ele está quebrado em 1000 pedaços. Pode ver os grandes servos do passado, ou as referências que nós temos hoje aí. Por exemplo, eu acompanho muito o pastor Augusto Nicodemos. Para mim ele é uma referência. E é impressionante, quanto mais velho, quanto mais sábio, mais humilde. Agora não, o pastor novinho acho que é o detentor de toda a sabedoria. Ai de quem for contra ele. Falta de conhecimento. Portanto, queridos, o Natal não é a mensagem do bom velhinho. É a mensagem do bom menino. Do Filho de Deus obediente até a morte e morte de cruz. O Natal ele é a boa esperança para a humanidade. De que há esperança sim para nós. E essa esperança foi um dia onde um Deus eterno encarnou um ser humano, nasceu, viveu, cumpriu a lei a qual nós não cumprimos e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Morreu numa cruz, foi assunto aos céus, mas hoje está à destra do Pai. E como foi falado aqui no começo do culto, a certeza que nós temos, que um dia Ele voltará. Amém, meus irmãos?